Neste caso clínico, vou falar como você pode trabalhar num passo a passo a resolução destes casos e eu vou mostrar todos os detalhes das coisinhas que a gente acaba observando, tá? Então, nesta imagem aqui, é um caso de uma paciente jovem e ela apresenta essa condição de perda óssea, perda tecidual, e foi um caso clínico que me foi enviado, e o que é mais preocupante é a condição radiográfica que ela se apresenta. Então, olha só que a gente consegue ver. O que preocupa é o dente 11. O dente 11 tem uma certa mobilidade, ainda que esteja com a contenção. E a dúvida é, será que esse dente 11 fica ou não fica? O que vocês acham? Fica ou não fica? Olha a perda óssea do dente 11. E se a gente fizesse uma tomografia, se você olhar bem, você tem uma perda óssea ao redor do dente. E como você tem uma perda óssea ao redor do dente, o dente está todo abalado. Mas o que você precisa prestar muita atenção é observar o ligamento periodontal e observar que o ligamento periodontal ele se encontra alargado. Como ele está alargado, ele tem ele tem mobilidade. É por isso que eu sei que tem mobilidade. E tem outras pistas para a gente ver. E aí, a pergunta que sempre me fazem é: quando o caso clínico tem mobilidade, a gente consegue salvar, professora? Consegue. Contenção é tratamento para mobilidade? Não, não é contenção. A contenção é como se fosse o gesso para perna quebrada. Só que tem várias coisas que você tem que ver no mesmo lugar. É o que é que quebrou a perna. A gente pode fazer a contenção desde que a gente tenha tratado a causa. Sempre a causa, sempre a causa. Sempre você vai olhar para o caso e olhar assim, o que causou isso, o que causou isso, o que causou isso. E é isso que a gente vai estar acompanhando nesse caso. Olha só o que a gente tem nesse caso, que a gente tem perda óssea nos dois incisivos. No 11, a gente tem uma perda óssea mais visível. A gente tem perda óssea entre o central e lateral. A gente tem perda óssea no premolar. E olha só a perda óssea e o nível de inserção óssea. Olha a quantidade de osso que tem no 15 ou 14, no único premolarzinho que a pessoa tem. A pessoa fez tratamento ortodôntico e ainda está com encurtamento de raízes. Aí, tem dentista que bate o olho e fala assim, oh, nossa, não dá para ficar com esse premolar, arranca o 15, porque isso vai cair. Gente, como é que a gente vai dizer que o dente vai cair? A literatura científica diz, agora eu não sei os números, tá? Que X% da estabilidade do dente está na cervical. Mas, assim, muito da estabilidade do dente está na cervical. Olha só, a cervical do 15 está estável e a pessoa tem ápice. Sim, a pessoa tem pouco dente. O que essa pessoa não pode ter? A pessoa não pode ter perda da guia canina e começar a fazer desoclusão em grupo com esse premolar que está pequenininho. Isso é perigoso, porque é um dente que não pode receber força demais, mas ele pode ser utilizado pela mastigação. Então, só porque tem pouco osso não significa que isso está perdido. Então, longe de condenar esse dente. Não é porque ele tem pouco osso que ele vai ser condenado. O que a gente precisa é usar de todas as nossas forças para manter esse dente no lugar. E eu vou voltar a mostrar a foto inicial para a gente começar a pensar, porque agora que a gente viu o radiográfico, a gente consegue ver o clínico. Eu queria que vocês observassem o seguinte: olha o nível gengival do 11 e o 21, olha o nível gengival do 11 e o 12. Ele não tá bom, esse nível gengival?
O que eu aprendi ao longo da caminhada, tá? No começo da periodontia, quando eu fazia tratamento periodontal cirúrgico, quando se acreditava que terapia cirúrgica era tudo que ia resolver, a gente fazia um tratamento e quando a gente faz o tratamento cirúrgico, abre o retalho, tira com a mão todo o tecido de granulação, sutura de novo, o dente fica alongado, comprido, super sensível. O paciente odeia isso, ele te odeia, porque ele chegou no consultório sem dor, e depois ele vai embora com uma baita de uma hipersensibilidade e você fala assim, ai, não tem muita coisa para fazer agora, vamos passar um verniz fluoretado? Vai passar, tá? Aí a gente faz laser terapia, mas continua doendo, doutora? Não consigo respirar quando tá frio. Não, vai passar, vai passar. Você fica com marcarão. E se você estiver pensando assim, ah, não, larga disso, professora, vamos extrair o 11 e substituir por implante. Então, olha o seguinte, olha bem para o nível ósseo entre 11 e 21 e olha bem para o nível ósseo entre o 11 e 12, que eu vou mudar de tela e eu vou fazer uma simulação de extração do 11. Extrai o 11. Eu vou passar a informação para vocês que o alvéolo, o osso alveolar, é dente dependente. Ou seja, toda a estrutura tridimensional de osso alveolar só existe porque existe um dente. E neste dente, a gente tem osso, ligamento e cemento, que é toda a estrutura que mantém isso daqui. Uma vez que você tenha extraído o dente, a gente vai perder osso, ligamento e cemento. Olha bem para o nível ósseo do osso do 11 e do 12. Quando você extrair um 11, você vai ter a gengiva contraindo totalmente e ela vai ficar em cima do pico ósseo do 11 e 12. Esse osso não vai crescer porque você extraiu o dente. E essa gengiva vai desaparecer porque você extraiu o dente. E aí vai acontecer aqueles casos que o paciente fica super chateado porque a gente extraiu o dente e a gente criou uma retração gengival gigante no 12. Não é que a gente criou, é que já tinha pouco osso no 12. E tem que lembrar assim, ó, eu falo para o paciente, gengiva é carpete de osso. Sempre a gengiva vai cobrir o osso. Então, aonde está o osso, a gengiva vai cobrir. Então, é o seguinte, quem extrair esse 11 vai ter um nível ósseo 3 milímetros colado àquele pico ósseo, o 12 dessa mulher jovem vai ficar comprido e você vai colocar um implante comprido e vai virar uma prótese dentogengival, que é uma prótese que tem dente e gengiva em cerâmica, que o paciente nunca gosta. Mas é a melhor coisa para fazer. A outra opção é a gente manter este dente. Oh, professora, tá muito sério esse caso? Vai manter o dente? Vai manter o dente? A minha opção é manter o dente, isso porque eu sou implantodontista. Por que eu vou manter o dente? Porque, sendo uma mulher jovem, uma paciente jovem, a gente entende que existe um outro problema chamado problema central lateral. É uma coisa, assim, quase insolúvel dentro da implantodontia, e esse problema teve até um nome. Quando você tira um dente 11, a papila interdental entre o 11 e o 21, ela continua alta, sabe por quê? Porque é região de sutura. Onde a gente tem região de sutura, a gente mantém o nível ósseo. A papila do 11 e do 21, embora ela possa ser perdida, ela não perde tanto entre o 11 e o 12, entre o 21 e o 22, porque é muito fininho aquele lugar. Depois contrai bastante. Não tem muita coisa o que fazer. Os implantodontistas, eles estão sugerindo, quando você tem esse tipo de situação, ou você vai fazer um pôntico, ou você vai fazer grandes enxertos gengivais sem grande sucesso. Ah, professora, é fácil, a gente faz bastante enxerto gengival e a gente impede aquela gengiva de contrair. Nem sempre a gente vai conseguir tudo isso, tá? A única forma da gente perder um pouco perder menos osso, é fazer uma coisa chamada extrusão lenta. Então, coloca o aparelho ortodôntico, coloca um aparelho no 11, vai puxando devagar, 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 para formar osso. Vai formar osso até onde estava originalmente? Nunca, não forma. Só se nascer de novo. Ele vai formar osso até onde está o pico ósseo. Portanto, com todas as forças, porque essa é uma paciente jovem, eu não quero ter um problema estético, eu quero manter esse dente.
E se a gente for olhar essa radiografia, embora seja um tratamento ousado, eu faria com todas as forças a manutenção desse 11. Tá severo? Tá severo, mas eu aguardaria a formação desse tecido ósseo. Por que que eu sei? Por que que eu quero que forme osso? Porque aqui tá uma periapical aproximada, né? Ele tem esse defeito ósseo, esse buraco de osso. Tem duas formas da gente conseguir tratar. Faz tratamento cirúrgico, com grande risco desse dente cair na sua mão quando você abrir o retalho, porque ele está muito preso em gengiva, e você colocar um biomaterial. Não gosto mais de fazer isso, acho muito arriscado. O que eu gosto de fazer? Faço tratamento periodontal, manutenção, manutenção, manutenção. Por que eu falo tanto de manutenção? Porque o segredo do sucesso está em conseguir colocar o paciente na manutenção. E a gente começa a formar epitélio juncional para ele colar de novo. Detalhe, o jeito errado de fazer isso é tratar tudo isso do jeito que eu tô falando e não sondar. Tem que sondar, tem que fazer periodograma e ponto final, tá? Ah, a professora Cristina ensina clínicos a fazer tratamento periodontal. Sim, mas tem que sondar e tem que registrar. Combinado? Fez isso, tá tudo certo. Mas eu preciso dizer que eu não vi esse caso foi enviado para mim, mas esse 11 tá com trauma. Sabe por que eu sei que ele tá com trauma? Porque ele está com essa característica de perda óssea, e olha bem para o ligamento periodontal do 12, que ele está alargado, esse 12 está com trauma. Tem coisa acontecendo aqui. Então, vamos olhar para a próxima imagem da paciente, e a gente vai começar a ver, isso daqui foi enviado por uma dentista que faz muito tratamento estético, tirou uma sequência de fotos sensacional, o paciente abre a boca, tem uma contenção por palatina, e aí eu tenho mais uma imagem aqui na contenção da palatina. Olha, as contenções, elas sofrem fadiga mecânica e elas podem sofrer fraturas. A paciente tem doença periodontal, por isso que já tem perda óssea. E doença periodontal tem uma característica de remissão e exacerbação. Remissão e exacerbação. Fala assim para o paciente, não é verdade que em alguns momentos essa inflamação fica pequenininha, depois ela fica bem grandona? Sim, é verdade. Parece que você mostrou uma coisa para o paciente. Você tem uma bola de cristal, doutora? Tenho. E essa é a característica. Em alguns momentos inflama bastante, e nisso que acaba inflamando bastante, começa a ter migração. Aí usa aparelho ortodôntico, só que em algum momento, por falta de manutenção, quebrou. Ó, falta de manutenção. Alguém não olhou essa manutenção quebrada, ou o paciente sumiu do mapa. E o dente começa a fazer mobilidade, faz isso, né? Olha para a boca, que ela vai te responder mesmo. Porque a gente tem que responder as perguntas, de onde que veio isso? Por que é que tem isso? E aí, a outra dica que eu adorei do professor Marcos Labossière, ele fala para o paciente segurar um afastador, você pega seu celular e filma fazendo os movimentos mandibulares. Filma, faz MH, faz protrusão, faz lateralidade, olha para ver se as coisas estão no lugar. Daí você vai conseguir enxergar o que é que tem de problema. Enfim, tá quebrada aquela contenção ali. E outra coisa, a contenção do lateral também está quebrado, e a gente consegue ver na foto clínica. Olha na radiografia que o 12 está com o ligamento alargado também. Como está com o ligamento alargado, também quebrou, e olha que nesta imagem clínica a gente consegue ver que a contenção está quebrada. Faz parte da manutenção preventiva periodontal que a gente acompanha a integridade das contenções, porque isso pode dar um problema rapidinho, que é o que acabou tendo. Agora eu estou dizendo assim, que a gente vai fazer todo o esforço para manter o 11, porque se perder o dente, o paciente vai e colocar um implante, o paciente vai perder papila. Ai, professora, mas o que vai acontecer de tudo aquilo? A gente vai trabalhar com todas as forças em tratamento periodontal, em manutenção preventiva, para a gente manter esse dente, para formar epitélio juncional longo. E repetindo, se você está me ouvindo isso, você precisa sondar, e o objetivo é conseguir reduzir a profundidade desta bolsa, tá bom? Isso é o tratamento. Se a gente consegue isso, a gente consegue paralisar a doença periodontal. Ou a gente vai ter um sulco gengival sem sangramento, que também tá bom, que a gente tá no caminho. Aí o que vai fazer? Conserta o que tá errado, né? Conserta a contenção, ajusta a oclusão, orienta para a função, tudo isso vai se mantendo bem. Enfim, vamos seguir com o caso, porque eu tenho todas as radiografias de todos os lugares para a gente acabar acompanhando. Olha,
Aqui nessa imagem a gente não tem muita coisa de relevante, a não ser que vocês observem que tem um pouquinho de cálculo subgengival, e se é visível cálculo subgengival, é porque a coisa está grave. Olha bem na distal do 25, eu vejo cálculo, vejo perda óssea na distal do 16. Então, me preocupa tudo isso, porque tem alguma coisa errada. Tem doença periodontal aqui. Será que tem doença ativa ou a doença não está ativa? A primeira coisa que tem que saber é se tem profundidade de sondagem. É fazer um periograma. Esse dado do periograma eu não tenho hoje, porque a dentista que me mandou, ela falou que ela priorizou a conversa na consulta do que fazer o periograma completo, porque toma tempo. Então, ela optou por fazer o periograma completo na segunda sessão. Na primeira sessão, fez fotos, fez uma sondagem geral para saber onde tem, e depois me chamou para tirar uma ideia, tá? Isso a gente faz dentro do programa Periodiária, e aí quem é dentista periodiária, tira as fotos dos seus próprios casos clínicos, e eu vou orientando individualmente no seu caso clínico. Eu penso que esse é o melhor jeito de ensinar periodontia, porque quando eu era professora de periodontia, o difícil era conseguir colocar um caso complexo na cadeira de cada um. Agora, o caso complexo chega na sua cadeira e eu vou estar te orientando sobre como você vai fazer o tratamento, e hoje estou fazendo essa orientação coletiva. Olha só pro molar que tem uma perda óssea. E aí, vou mostrar o inferior desse mesmo lado, para você conseguir ver que tem problema ali também. Olha, se você olhar bem, tem problema no premolar, mas tem cálculos, se você olhar bem. Mas o premolar, o segundo premolar, ele está muito inclinado, terminou a orto numa condição não adequada, tem cálculo, e se você olhar ali no premolar que está bem deitadinho, tem cálculo embaixo e tem o osso fugindo dali. Eu vejo um adensamento ósseo que me faz pensar em parafunção agora. Então, olha que essa pessoa tem uma combinação de problemas, porque a pessoa tem parafunção e doença periodontal. Nessa imagem aqui, onde a gente vê a linha miloioídea, eu vejo assim uma linha bem radiopaca. Essa linha é a linha é a linha oblíqua externa. A linha oblíqua externa, ela superpõe ao osso alveolar. Então, cuidado para não confundir linha oblíqua externa com a perda óssea. A linha oblíqua externa é que fica para fora, tá? Ela faz uma meseta. Eu falo que é um calo ósseo para a mandíbula não quebrar. A gente usa essa linha oblíqua externa para a gente tirar um pedacinho do enxerto quando a gente fazia enxerto autógeno. Ela superpõe, então cuidado. Mas eu já estou vendo, tem perda óssea no premolar, tem perda óssea no molar. Outra coisa que eu quero que vejam, e que vocês vejam que a perda óssea ela está inclinada. Olha só, espicha o olhinho para vocês olharem que tem perda óssea na mesial do pré, mas na distal não tem tanto. Tem mais perda óssea na mesial do molar, mas na distal não tem tanto. Esse tipo de perda óssea inclinada chama-se perda óssea angular. E nessa perda óssea angular é muito característico de força oclusal excessiva. Então tem problema, tem cálculo subgengival, tem recidiva de doença periodontal. E olha aqui a imagem clínica que a gente pode observar deste lado, que a gente tem um premolar bem inclinado. Onde está aquela bolha de saliva, a gente tem cálculo sub. Se você olhar bem, a gente tem até uma coloração diferente, arroxeada, que pode ser a transparência do cálculo e pode ser uma o que eu posso dizer? Uma vasodilatação, onde a gente tem mais sangue venoso ali por conta da resposta inflamatória. Porque tem perda óssea aqui. Outra coisa, olha a pista. O primeiro premolar
tem uma lesão cervical não cariosa em forma de cunha, que é parzinho do premolar superior, que tem uma lesão cervical não cariosa em forma de cunha, isso é a bifração, e esta paciente faz para a função e ponto final. Ela faz para a função. Ela precisa de orientação para não fazer apertamento diurno, não pode nem encostar o dente de dia, tem que ficar com os dentes desencostados. Tem um aplicativo que chama Desencoste, e a pessoa tem que usar placa noturna para proteção, sob pena dela conseguir dela ter mais perda óssea ainda. Eu quero que vocês olhem para essa brida que está inserida sobre o primeiro premolar inferior. Esta brida, que quando puxa, se você traciona a brida, eu seguro com uma gaze, peço licença para o paciente, eu traciono. Se a margem gengival isquemia ou movimenta, você tem uma inserção anormal de freio ou brida. O freio ou brida se insere na margem gengival e fica tracionando. Outra observação, não existe uma faixa de gengiva queratinizada, nem no primeiro premolar inferior, nem no segundo premolar inferior. Segundo o molar parece que tem, mas não tem gengiva inserida. Aqui, para proteção e para longevidade, tem indicação de frenectomia e enxerto de tecido queratinizado. Qual que é a minha opção? Meu queridinho é tirar do palato. Por quê? Porque isso vai dar estabilidade. Professora, vale a pena fazer enxerto em dente que está com problema periodontal? Sim, porque esse caso ou a gente trata o periodonto inteiro ou a gente não trata. Isso tem tratamento, tem como a gente cuidar, mas a gente tem que ficar atento a essas coisas. Ai, mas o que a gente vai fazer primeiro? Vai fazer o tratamento periodontal? Vai fazer a frenectomia ou bridectomia? Primeiro, o tratamento periodontal. Prioridade, o tratamento periodontal. Depois, a gente começa a fazer os outros tratamentos. Porque primeiro a gente tem que manter a saúde do paciente, mas deixa o paciente sabendo que precisa fazer isso. Aí a placa vai fazer quando? Faz junto. Tem que estar orçado junto com o tratamento periodontal, sob pena disso daqui não resolver. E outra coisa, começa a ficar com a raiz exposta, o paciente começa a ter lesão de abrasão também, porque fica com a raiz exposta, escova, às vezes tem hipersensibilidade por conta disso. Aliás, quando nesse tipo de situação o paciente fala que tem hipersensibilidade, é porque tem lesão ativa, tem lesão cervical não cariosa ativa, ainda faz pressão, às vezes o paciente fica o dia inteiro apertando, e por conta disso ele começa a ter essas lesões cervicais. Então tem que acabar com isso, tem que fazer o tratamento da causa, que é a parafunção. Protege com placa. Depois de terminado o tratamento periodontal, a gente vai fazer um enxerto de tecido queratinizado ali. Outra coisa, essa paciente faz tempo que não está na manutenção, pelo que eu estou vendo. Estou vendo cálculo, tem cálculo sub, e olha só que a gente não pode falar para o paciente que isso daqui é por falta de higiene. Não é falta de higiene, olha que higiene maravilhosa. Isso daqui é suscetibilidade à doença periodontal, tendência à doença periodontal. E você, clínico, pode fazer esse tratamento desde que vá seguindo esses passos que eu estou te dizendo. Precisa estar sempre monitorando, precisa sondar. E depois precisa fazer esse periograma completo para conseguir identificar. Ah, não sei fazer o periograma completo. Tem vídeos no YouTube, e quem quiser participar, eu tenho um programa, que é o curso Peridiária, onde eu ensino você a fazer um periograma e tá monitorando isso daqui. Então, tudo isso precisa ser acompanhado para que essa paciente não tenha uma situação piorada. Vamos ver o outro lado, onde eu vou mostrar os exames radiográficos do outro lado. E olha só, superior, já tinha falado que tinha o premolarzinho superior pequenininho, por arredondamento de ápice. Isso não é indicativo de tirar o dente. Esse dente está estável, tá vendo? Nem tem a contenção ali, mas olha, tem cálculo, olha que tem cálculo na mesial do molar. E engraçado, né? Parece que tem mais perda óssea no primeiro molar do que no canino, do que no segundo molar. Engraçado. Olha, agora explorando ali. Olha para o premolar superior, que também tem lesão cervical não cariosa. Periodontite juvenil. Perfeito. Periodontite juvenil localizada é o nome de uma das classificações onde a gente tem... Não é contato prematuro, gente. Não é. O diagnóstico é periodontite juvenil, onde nós tínhamos o nome
de uma entidade onde nós tínhamos perdas ósseas nos primeiros molares incisivos. Isso mudou de nome na penúltima classificação, onde ela passou a ser chamada de periodontite agressiva, onde a gente tinha uma perda óssea muito maior do que a quantidade de indutos bucais presentes. E hoje ela é chamada de periodontite de progressão rápida ou periodontite de padrão incisivo molar. Não é trauma, não está sujeito a trauma, porque se tivesse trauma, ia ter no segundo molar também. Por que não tem perda óssea no segundo molar, nos segundos molares, e por que parece que tem mais perda óssea nos primeiros molares? E segundo essa sequência de aulas, você vai entender que muita coisa mudou, e para esse tipo de infecção, nós temos uma superinfecção, uma grande população de bactérias patogênicas, de periodontopatógenos, e a gente vai fazer este tratamento com antibiótico. Por que com antibiótico? Porque quando a gente tem essa situação clínica de muita perda óssea caracterizada em molares, em incisivos, a gente sabe que a gente tem uma grande quantidade de patógenos periodontais do grupo vermelho ou dos patógenos periodontais perigosos ao equilíbrio. Precisa de tratamento periodontal, e o que vai ser forte nessa história é a gente entender que este caso precisa de antibiótico, e eu tenho tanto sucesso com esse tipo de caso, tanto sucesso, que quando chega esse tipo de caso eu penso assim, isso é molezinha. Molezinha porque o paciente já escova bem, porque o paciente já entende a gravidade da doença e a gente vai conseguir equilibrar isso. Isso já pareceu tão assustador. Isso daqui eu já operei a boca toda no passado, felizmente não precisa mais operar. Por isso eu falo, isso ficou fácil e é possível que você, clínico, faça esse diagnóstico e esse tratamento. Olha que nem parece doença periodontal, se você olhar assim por geralzão, porque isso não tem grande cara de inflamação, mas não é isso. Ele tem uma doença periodontal e perda óssea subjacente, e a gente vai dizer para o paciente que a gente vai paralisar tudo isso. Aí, a gente tem também uma situação de alterações incisais. Essa paciente deseja colocar aparelho de novo. A gente vai avaliar, a gente vai acompanhar o caso para saber se o paciente vai poder colocar aparelho de novo. Olha só, já colocou o aparelho, migrou, isso aqui tem cara de parafunção. Aí tem uma pergunta ótima aqui. Como saber se é periodontite de progressão rápida ou outro problema? Perfeita pergunta. A pergunta é assim, ó, quando eles falam em periodontite de progressão rápida, e esse nome tá meio que sendo menos usado, como é que eu vou saber se a periodontite é de progressão rápida se eu não conheço o paciente, ele acabou de chegar? É mais ou menos a gente vê a idade do paciente e a gente vê as taxas de perda óssea. Dizem que a perda óssea fisiológica, ela vai acontecer numa taxa de 1 milímetro por década. Essa paciente, ela é jovem. Eu sei que ela é jovem pelo aspecto bucal, pelos lábios, pelo que me contaram também, não sei exatamente o nome. Mas também a idade não é uma coisa tão assim, porque às vezes a pessoa vem com 40 anos e com 40 anos tem esse tipo de diagnóstico. Mas vamos chamar uma pessoa de 40 anos de periodontite juvenil. Portanto, todo tipo de classificação que estivesse baseado na idade, não. Aí daí, eu tenho 50 anos e agora eu tenho periodontite juvenil, que coisa mais esquisita. Aí agora eu tenho uma periodontite agressiva. Agressiva agrediu os ouvidos do paciente, o paciente se choca. Ainda bem que perderam esse nome. Então a gente chama de periodontite de padrão incisivo molar. Como a gente vai saber que é periodontite de progressão rápida ou outro problema? Mais ou menos você vai ver assim, pela idade do paciente, pela gravidade, pela severidade. Quando a gente consegue ver que aquilo ali está progredindo muito mais rápido do que aquela periodontite crônica, agora não chama mais de crônica, tá? Também chama de tudo periodontite. Por que não chama mais de crônica? Crônica é assim, paciente, você tem uma periodontite crônica. Nossa, significa que eu nunca vou me curar dessa, então, doutora, é melhor arrancar tudo,
porque se eu arrancar tudo, eu não tenho mais problema. Não, paciente, mas isso fica incutido. Então, periodontite crônica não é mais nome. Mas para nós, cá, clínicos, pode chamar, não tem problema. É só para facilitar a conversa entre os pesquisadores. Periodontite de progressão rápida é quando a gente vê uma taxa muito maior do que aquela periodontite, onde o paciente tem cálculo, tem perda óssea, e a gente começa a ver que a perda óssea está fortemente associada com placa e cálculo que o paciente tem. Progressão rápida é quando você vê que tem menos e está progredindo muito mais rápido do que a gente gostaria e desejaria. E aí, a gente tem também as imagens radiográficas dos dentes anteroinferiores, e a gente também precisa observar que pelo padrão de higiene da paciente, não era para ter tudo isso de perda óssea. Então, se olha a perda óssea nos dentes anteriores. Escondendo os dentes, de jeito nenhum. O que a gente vai fazer é assim, a gente olha nos olhos do paciente e fala assim, paciente, eu tenho uma solução para você, que é você nunca mais ter esse problema de novo. Que tal nunca mais ter esse problema? Ai, como é que eu faço para não ter nunca mais esse problema? Vai fazer o tratamento comigo e depois, para o resto da vida, a gente vai fazer uma manutenção preventiva. Faz a manutenção preventiva, a gente vai sempre manter isso com profilaxias apaixonantes, a gente vai estar sempre sondando para não ter aprofundamento de bolsa, a gente vai estar sempre orientando para o paciente e a gente vai bater na tecla para dizer assim, saúde é quando limpa no meio dos dentes e não sai nada de sangue. Essa paciente tem sangramento porque tem placa, tem cálculo, tem recidiva de doença. Aí outra coisa, toda vez que o paciente vai voltar, vai tomar antibiótico? Não, é para tomar antibiótico uma vez na vida, de preferência. Não é para ficar tomando antibiótico o tempo todo. E aí, quando conseguir resolver isso, a gente consegue que esse paciente tenha estabilidade em longo prazo. Isso é tudo de bom pro paciente, porque a gente vai conseguir com que isso acabe se resolvendo. Como é que resolve isso de uma vez? Tratamento e depois manutenção preventiva. E aí, com isso, a gente consegue manter esse paciente e o paciente vai ficar com a saúde periodontal. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é assim, tá com um pouquinho de perda óssea, tá com cálculo, é pra gente conseguir manter isso daqui sempre em saúde. Olha a faixa de gengiva queratinizada, tem uma faixa adequada e vamos cuidar para que a gente não perca isso. Se tiver com pouca faixa de tecido queratinizado, a gente vai tratar. Enfim, o resumo do tratamento, a gente vai fazer um periograma. Depois do periograma, a gente vai fazer o tratamento com antibiótico terapia, a gente vai fazer a instrumentação, 40 dias a gente vai fazer uma reavaliação. Nessa reavaliação, se ainda tiver bolsas, trata as bolsas e depois coloca na fase de manutenção. Só isso? Só isso. É isso que é o tratamento. Agora, nós temos um método que é o método periodiária. O que é o método periodiária? Eu ensino você a fazer um tratamento periodontal na metade do tempo clínico. Então, eu falo de uma forma geral, porque isso é consenso, isso é aquilo que já está bem consolidado na literatura científica. Mas a literatura científica, ela não concorda que exista um único método melhor, superior a todos, melhor do que todos. Não tem isso. Existem vários métodos, existem várias possibilidades, existem várias terapêuticas, e você pode usar aquela que você achar que seja melhor para o seu caso. Não tem problema. E aí você vai estar sempre mantendo isso em saúde dentro do método que você tem. Só que é o seguinte, tem método mais tranquilo, tem método mais dolorido, tem método que o paciente gosta, tem método que o paciente não gosta, tem método que não consegue fazer a manutenção do paciente. Ai, professor, os pacientes não voltam. A gente fala, eles não voltam. Tudo isso a gente tudo isso a gente trabalha no periodiário. Prof, após a instrumentação, os black spaces podem aumentar? Durante a instrumentação, a gente tem uma contração tecidual natural. O que a gente fala? Paciente, olha o nível ósseo. A gengiva é carpete de osso. Então, quando a gengiva começa a ficar saudável, a inflamação ela vai embora e a gengiva começa a encolher. Quando a gente faz terapia cirúrgica
e não, a gente, no periodiária, embora seja uma metodologia que funcione, nós não utilizamos. É uma metodologia que o paciente não gosta e tudo que a gente fala do periodiária é uma periodontia valorizada. Por mais que você valorize o seu tratamento cirúrgico, cobre mais caro, o paciente não gosta disso. Ele não valoriza. Ele não acha isso legal e a gente fala muito de uma periodontia confortável. Terapia cirúrgica não é confortável. Então, se a sua instrumentação não for cirúrgica e for uma instrumentação delicada e adequada, a gente vai ter os black spaces aumentando dentro dos níveis fisiológicos. Fisiológicos o quanto? Ele vai encolhendo devagarzinho. Quando faz cirurgia, a gente tem uma contração assim repentina. Do dia para a noite, o paciente começa a ver a cicatrização daquele tecido, porque primeiro está no edema pós-operatório, e ele começa a ver aquele black space, ele fala assim, doutor, eu tô horrorosa, os buracos no meu dente, o que eu vou fazer com isso daqui? E aí a gente acaba dizendo, é normal. Como normal esse buraco no meio dos dentes, né? O que eu queria comentar aqui é o seguinte, o que a gente vai fazer com esses black spaces? Não dá para fazer enxerto gengival. Não dá. Por quê? O enxerto gengival, ele precisa de um osso de suporte. A gente não consegue fazer crescer gengiva mais alta do que onde está o osso de suporte. Por exemplo, eu posso fazer um enxerto assim na ponta do meu dedo? Posso fazer crescer dedo? Não, não posso. Não tenho como fazer. A gente vai fazer ou próteses ou lentes de contato cerâmicas, claro, né? Equilibrada essa oclusão, porque a gente já falou que tem parafunção. A gente vai colocar numa manutenção periodontal maravilhosa por conta dessa parafunção que a gente já viu que o paciente tem. Pode fazer facetas em resina. Hoje as facetas em resina, elas estão tão lindas, tão bem feitas, eu até passo evidenciador de placa nas facetas, elas não coram, porque desde que elas estejam feitas dentro de uma técnica adequada, fica maravilhoso de bom. E outra coisa, quem tem medo de corar resina, tá? Fiz uma manutenção preventiva numa paciente e eu passo evidenciador de placa e corou na interface cervical entre o dente e a resina. Por quê? Porque ali faz uma interface e a gente não percebe, mas tinha uma capa de cálculo na interface. Com o evidenciador a gente enxerga, fiz um polimento com as borrachinhas do meu kit e a gente consegue manter aquilo ali em saúde. E isso vai conseguir equilibrar. Melhor resposta que tem é faceta mesmo. Quando a gente começa a ter muita perda, a gente vai ter a perda, a gente vai repor isso com próteses dentogengivais também. Agora, o melhor é sempre a manutenção. Quando o paciente tiver uma interface dente-restauração, aumenta o risco de recidiva. Então, o paciente tem que estar muito bem orientado, monitorado, para a gente conseguir ter sucesso, tá? É correto diminuir esses black space com resina composta? Sim, faceta. Como a resina composta, ela acumula mais placa bacteriana do que o dente, o paciente tem que estar na manutenção. Se ele não tiver na manutenção, é perigoso causar uma iatrogenia. Você está entendendo que quando eu falo no método periodiária para a gente tratar o paciente, a gente trata o paciente, a gente tem vários scripts de venda, script de conversa para o paciente ficar na manutenção. Porque se for para fazer o tratamento e o paciente abandonar, isso vai ter recidiva e vai ficar pior, e a gente vai ficar com a cara no chão. Doutora, bem que eu pensei que era melhor pegar esse dente e arrancar, porque o dentista, que é implantodontista, falou que isso aqui não tem jeito, não. Isso aqui não teve jeito, caiu mesmo. Gastei dinheiro à toa com o dentista. Tem uma dentista periodiária que ela fala assim, ela olha nos olhos do paciente assim, paciente, eu não quero que você jogue o seu dinheiro no lixo. Olha que forte dizer, você quer jogar dinheiro no lixo? Você quer quer fazer o tratamento e o tratamento perder tudo. É você fazer o tratamento e não voltar mais. Claro que no periodiário a gente tem outras estratégias, a gente tem histórias que colam na cabeça, a gente tem várias coisas para o paciente acabar ficando junto com a gente. Mas essa é uma fala que eu aprendi de uma dentista. E o paciente entende que assim, ou você vai fazer o tratamento dentro desse esquema que eu estou te dizendo, e a gente vende assim o pacote, tratamento com manutenção. Porque se for para não fazer manutenção, olha, paciente, eu sei que dinheiro é uma coisa valiosa, eu não quero que você jogue o seu dinheiro no lixo. Então, se for para você fazer o tratamento e sumir do mapa, nem começa.
pode arrancar, vai lá no outro, lá, eu não vou arrancar, tá? Porque não faz parte da minha filosofia, mas vai lá no outro, o outro extrai. Mas eu sigo uma filosofia, que é do método peridiária, e a gente vai manter esse dente. Se você quer manter esses dentes, a gente vai cuidando. Qual o intervalo das manutenções? O intervalo das manutenções, ele está dentro de variáveis de risco da doença. Qual a tendência do paciente ter doença? Alta tendência, pouca tendência. Qual é a higiene bucal do paciente? Boa ou ruim? Eu falo que a gente não persegue placa bacteriana, mas higiene bucal é um fator protetor. Qual a questão sistêmica do paciente? Qual é o risco oclusal do paciente? Tem próteses complicadas, tem muitos elementos, tem mais dificuldade de higiene, às vezes o paciente tem uma idade mais avançada ou tem alguma inabilidade que ele precise disso. A composição de tudo isso faz o intervalo ideal. O maior erro da periodontia é engessar uma manutenção igual para todo mundo, que isso não existe, e toda vez que a gente ficou falando em manutenção igual, isso ficou fadado ao insucesso. Não dá certo. Por isso, a gente conseguir fazer a gente tem até um combinado com o paciente, vamos combinar qual vai ser a periodicidade ideal. A periodicidade ideal para que você venha ainda com saúde. Por quê? A doença vai voltar. Porque faz parte da suscetibilidade. Hoje eu digo assim, que a falha, o erro da periodontia, ou o insucesso da periodontia, ela começou a acontecer porque a gente aprendeu muito só do técnico. Eu vou dizer assim que eu sou essa, né? Porque eu era professora, eu sabia tudo da periodontia, por que é que eu não tinha sucesso? Por quê? Porque a gente fica no técnico, a gente não aprende a vender as nossas ideias, a gente não aprende em lugar nenhum vender saúde para o paciente, independente de você atender em consultório particular, convênio ou serviço público, não importa. Porque, às vezes, nem no serviço público o dentista consegue vender a ideia da saúde e o paciente não volta mais. Daqui a pouco ele volta com o dente perdido. Não importa onde você trabalhe, você precisa saber vender a ideia da importância da periodontia e o quanto você é importante para você conseguir acompanhar. A Glaucia perguntando,